Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé, o canal que estuda o Catecismo da Igreja Católica, o canal que estuda a Palavra de Deus. Com grande alegria, nós estamos aqui novamente para estudarmos juntos aqueles parágrafos, aqueles itens do catecismo que dizem respeito à nossa fé cristã, à nossa fé católica. É fundamental que compreendamos a nossa doutrina, não só com o coração, pela nossa fé, mas também com a nossa razão, porque pela razão nós podemos ajudar a crescer e amadurecer a nossa fé. Às vezes nós vacilamos na nossa caminhada porque conhecemos pouco da nossa doutrina. Não raras vezes somos levados por outras doutrinas que vêm se apresentar a nós como verdadeiras, mas que na verdade são falsas. E pelo fato de a desconhecermos, a gente acaba sendo levado. Então, a gente convida você a ficar conosco. Hoje o assunto é muito bacana. Hoje nós vamos falar sobre a criação do homem, como imagem e semelhança de Deus. Então, é um assunto palpitante, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bem, se você não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo. Da mesma forma, acione o sininho para receber as notificações aqui dos lançamentos do nosso canal. Compartilhe esses nossos conteúdos com a sua rede de contatos, com seus amigos, seus parentes, a sua comunidade, para que mais e mais pessoas conheçam a doutrina da nossa igreja. Deixe também aí o seu comentário no final do nosso vídeo, mandando sugestões, fazendo alguma crítica, apontando alguma coisa que você acha que seja importante a gente abordar, de forma que essa nossa conversa seja mais interativa na medida do possível, tá bom? E olha, se você gostou dos conteúdos daqui desse canal, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Nós vamos agora à nossa vinheta e já já retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Não saia daí não, que voltamos já já. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e nós queremos então iniciar esta nossa conversa de hoje fazendo a nossa oração, pedindo a Deus que venha em nosso auxílio, com o seu Espírito, transformando a nossa vida, fazendo com que todas as coisas em nós sejam encharcadas pelo Espírito Santo de Deus, para que o nosso entendimento, mas sobretudo o nosso coração sejam mergulhados no nosso Senhor. E eu convido você a fazer a oração comigo. Sempre é momento, a todo instante é momento da gente estar em contato com Deus, fazendo a nossa oração. No dia a dia, andando pelas ruas, no seu trabalho, onde for, uma fração de segundos, alguns poucos segundos, a gente para e fala com o Senhor, contando a Ele das nossas coisas, falando a Ele das nossas necessidades, pedindo a Ele que nos dê calma, que nos dê força para a caminhada, que nos livre das tentações e por aí vai. Mas neste momento, o que queremos fazer é pedir que o Espírito Santo venha em nosso auxílio para bem compreendermos esta nossa conversa de hoje, que a doutrina da igreja caia bem no fundo dos nossos corações e possamos transformar tudo isso em vida, tá bom? Então eu convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tendes concedido, a vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, meus amigos. Como falamos hoje, então, nós vamos conversar sobre um assunto muito importante. Vamos falar de nós mesmos. Homens e mulheres, pessoas que somos imagens e semelhanças de Deus. Nós vamos fazer, então, um estudo do catecismo a partir do parágrafo número 355. Então, citando mais uma vez o livro do Gênesis, como a gente já viu em aulas anteriores, nós temos que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Na medida, então, em que a gente começa a prestar um pouco mais de atenção nessa nossa criação, sem dúvida nenhuma, vem na nossa cabeça, vem na nossa mente, no nosso pensamento, uma comparação entre o que a gente imagina do projeto de Deus para nós, para mim, para você, entre o projeto de Deus e aquela pessoa que eu enxergo no espelho. Olha, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, no entanto, quando eu me enxergo no espelho, eu vejo uma outra realidade. Nós somos tão complexos, não é? Diria até pessoas difíceis, somos tão complicados, somos, olha, pessoas cheias de emaranhados que às vezes complicam a nossa vida. E então surge na nossa cabeça aquela velha e conhecida pergunta que talvez você se faça ou já tenha feito: quem sou eu? Quem é que eu sou? Olha, existe um teólogo alemão protestante, um protestante luterano, e que foi um mártir, viu, diante do nazismo. Ele professou a fé, ele guardou a fé lá no campo de concentração, e ele morreu em 1945 num campo de concentração, pregando o evangelho e testemunhando o evangelho. Tá? Então, eu diria que se ele fosse um católico, muito provavelmente ele seria também canonizado, como foi tantos outros, né? Foram tantos outros nesse tempo difícil, né? Do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Bem, o nome dele é Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, um nome alemão, e ele foi um grande homem. Mas antes dele ser enforcado, lá nesse campo de concentração, ele ficou algum tempo na prisão. E lá nessa prisão ele escreveu muita coisa bonita. Inclusive, existem vários livros dele publicados, tá certo? Seguramente, então, como eu falei, um grande homem, um grande santo de nossos tempos, embora não seja ou não tenha sido católico. Ele é mais um mártir cristão, né, que deu a vida pelo evangelho. Bom, ele escreveu um breve poema sobre este Quem Sou Eu? Quem sou eu? E eu vou ler esse poema para vocês, e vocês podem acompanhar aí na tela, mas enquanto estivermos lendo, vamos imaginar então esta cena no contexto em que ele escreveu este poema. Ele estava num cárcere, tá certo? Sofrendo toda sorte de dores, de problemas e de inquietações diante de si mesmo e diante de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma fé viva que fazia com que ele testemunhasse a todos os que estavam ao seu redor, inclusive os seus carcereiros, de como Deus era bom e de como Deus o fazia feliz apesar de todas as dores. Então, acompanhe comigo. Quem sou eu? É o nome deste poema. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que deixo a minha cela sereno, alegre e firme, qual dono que sai de seu castelo. Quem sou eu? Seguidamente me dizem que falo com os que me guardam, livre, amável e com clareza, como se fosse eu a mandar. Quem sou eu? Também me dizem que suporto os dias de infortúnio, impassível, sorridente e altivo, como alguém acostumado a vencer. Sou mesmo o que os outros dizem a meu respeito? Ou sou apenas o que eu sei a respeito de mim mesmo? Inquieto, saudoso, doente, como um pássaro na gaiola.
respirando com dificuldade, como se me apertassem a garganta, faminto de cores, de flores, do canto dos pássaros, sedento de palavras boas, de proximidade humana, tremendo de ira por causa da arbitrariedade e ofensa mesquinha. Irrequieto à espera de grandes coisas, em angústia impotente pela sorte de amigos distantes, cansado e vazio até para orar, para pensar, para criar, desanimado e pronto para me despedir de tudo? Quem sou eu? Este ou aquele? Sou hoje este e amanhã um outro? Sou ambos ao mesmo tempo? Diante das pessoas, um hipócrita? E diante de mim mesmo, um covarde, queixoso e desprezível? Ou aquilo que ainda há em mim será como um exército derrotado que foge desordenado à vista da vitória já obtida? Quem sou eu? O solitário perguntar zomba de mim. Quem quer que eu seja, ó Deus, tu me conheces, sou teu. Lindo este poema, não é? Que mostra, que revela esta briga interna entre dois seres, um prisioneiro que grita pela liberdade, grita pela vida, e outro que confia em Deus e que entrega tudo ao Senhor. E ele então se questiona: serei eu um hipócrita de fingir uma coisa que eu não sou? Ou talvez Deus saiba quem eu sou verdadeiramente? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões, porque, na verdade, quando a gente diz quem eu sou, vem à tona muitas coisas que a gente finge ser, ou até que a gente gostaria de ser, e já começa a viver antecipadamente como um treinamento, ou quem sabe um fingimento. Então, a gente já conversou em aulas anteriores que desde sempre o homem busca uma resposta a esses seus questionamentos existenciais. Por que é que eu sofro? Por que é que eu amo? Por que eu sou inclinado para o bem ou sou inclinado para o mal com as minhas tentações? Por que eu busco o transcendente? Por que é que eu sofro? Por que é que eu morro? Essas e outras tantas perguntas, não é verdade? Estão sempre gritando dentro de nós. Antropologistas, humanistas, psicólogos, filósofos, teólogos e todos nós, leigos, buscamos a resposta à mesma questão: quem sou eu? E na palavra de Deus, então, surge uma resposta. Fomos feitos à imagem de Deus, temos um lugar de destaque na criação, como homens e mulheres temos em nossa natureza frágil as riquezas dos mundos espiritual e material, e fomos chamados de amigos de Deus. No parágrafo 356, minha gente, nós encontramos que o homem é o único em toda a criação que consegue perceber e reconhecer o Criador. Só o homem, só o homem. E a gente lê: ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e pelo amor a vida de Deus. É o que o parágrafo 356 nos diz. É isso que o catecismo nos ensina. Deus criou o homem para que ele desfrute de sua vida bem-aventurada e tudo fez para que esse objetivo seja alcançado. Meus caros, só o ser humano tem alma imortal, exatamente porque ele é a imagem de Deus. Os animais, as plantas, os insetos ou qualquer outro tipo de vida têm vida, mas não tem alma imortal, ou seja, depois que morrem, acabam. O homem não. Quando morremos, o nosso corpo se desfaz, mas a nossa alma volta para Deus. É com a nossa alma, então, que nós vivemos e é nela que estão a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa fé, os nossos sentimentos, tudo. É o nosso eu, é a nossa essência. Quando eu me pergunto quem sou eu me volto, então,
para este espaço dentro de mim que diz respeito à minha alma, que é a minha essência, como eu disse, e o meu ser e o meu eu são todas questões que dizem respeito àquilo que eu sou. Não que o meu corpo não seja importante. Claro que ele é. Não é? Até porque Jesus divinizou este meu corpo humano quando ele assumiu a nossa humanidade. Mas o nosso corpo é mortal e a nossa alma é imortal. O documento do Concílio Vaticano II, que se chama Gaudium et Spes, lá no seu parágrafo 22, afirma que o mistério do homem só se torna claro à luz do mistério do Verbo encarnado. Em outras palavras, só Jesus Cristo revela verdadeiramente o ser humano ao próprio ser humano. Olha que coisa linda! Vejam, mesmo depois do homem ter conquistado o espaço, ido à Lua, pisado lá na Lua, descoberto coisas incríveis do universo, ele não consegue deixar de se sentir e se reconhecer pequeno demais frente toda essa extensão do infinito. Somos como que um grãozinho de areia em comparação com tudo o que existe no universo e que Deus criou. O parágrafo 357 vai nos falar da dignidade dos filhos de Deus. Vejam, a nossa dignidade é muito mais do que ser rico ou ser pobre, ter saúde ou ser doente, ser jovem ou idoso, ser bonito ou ser feio, ser feliz ou infeliz. A gente acha que a nossa dignidade está amarrada com essas coisas, não é verdade? Bem, essas coisas todas, claro, nos afetam diretamente no nosso dia a dia, mas a verdadeira e a mais importante dignidade é a nossa condição de filhos de Deus, imagem do Deus infinito, e reconhecermos em nós mesmos, todos nós, que somos todos irmãos. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, até mesmo aquele ser humano bandido, assassino, traficante, estuprador, até mesmo este é imagem e semelhança de Deus. Difícil, não é? Mas é. A exemplo do Verbo encarnado, todos somos imagem dele. E assim, então, temos essa maravilhosa dignidade de filhos do Rei, filhos de Deus, e que ninguém pode nos tirar. Às vezes nós vivemos como se não o fôssemos, mas essa dignidade nos pertence, apesar de qualquer problema que a gente esteja enfrentando, até mesmo as dores que estamos passando, ainda assim somos importantes para Deus e Ele é o nosso tudo e somos tudo para Ele também. Vamos ler este bonito parágrafo e eu convido você a me acompanhar o parágrafo 357, que é de muita riqueza. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas alguma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. E se é Cristo que revela a nós quem nós somos, meus caros, ele deve ser o centro de tudo em nós, porque é o nosso Salvador. Através da encarnação de Jesus no seio da Virgem Maria, ele assume a nossa humanidade para restaurar esta nossa condição de filho de Deus que estava manchada pela desobediência dos nossos primeiros pais. Mas o que significa ser imagem de Deus? Olha, como imagem de Deus, a gente diz que o ser humano tem a sua autonomia, mas essa autonomia se expressa
pelo fato de nós aqui neste mundo, nesta vida, sermos, de fato o somos, representantes de Deus. Afinal, ele deu esta missão aos nossos primeiros pais de que cuidássemos de todas as coisas, dessemos nome a todas as coisas. Alguns santos padres da igreja, não é? Lá do início da igreja primitiva, explicam esta imagem e semelhança que a gente tem com Deus em dois sentidos. O primeiro sentido é o que eles chamam ou chamaram de sentido funcional. Ou seja, o ser humano é representante de Deus diante da criação toda, e assim, o que caracteriza o homem é o seu agir, não é? Agir humano no lugar de Deus, em nome de Deus. É o que fazemos como representantes do Senhor aqui neste mundo. O segundo sentido, não é? É o sentido relacional. Ou seja, o ser humano é imagem porque está relacionado a Deus. E daí, então, se origina a sua dignidade. Só o ser humano pode fazer companhia para Deus, ninguém mais. Só o ser humano pode responder a Deus, ninguém mais. O ser humano fala com Deus. É o que pode ser chamado, o ser humano, né? O tu de Deus. O tu. Deus fala conosco e nós respondemos a ele. Os animais não podem fazê-lo, as plantas não podem fazê-lo, nada, nem ninguém pode fazer isso, só nós. Como então a gente é a imagem de Deus? Eu lanço a pergunta para você. Olha, a nossa imagem de Deus não está, com certeza, relacionada ao nosso corpo. Deus é espírito, nós temos corpo. Então, a nossa imagem não significa que Deus tem orelha, nariz, boca, braços, etc. A nossa imagem fica evidente na nossa capacidade que temos para amar, na necessidade que a gente tem de se relacionar com as pessoas e até com Deus, a tendência que temos para formar família, gerar filhos, na capacidade que temos de cuidar e de sarar todos aqueles que a gente puder. Se somos imagem de Deus, a gente reflete em nós esta imagem e mostra para a gente mesmo e para os outros essa nossa origem. Viemos de Deus. Como afirmou Santo Agostinho, né? Aquela frase famosa dele: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração fica inquieto enquanto não descansar em ti. É claro, meus amigos, que essas características ficam acobertadas quando o pecado está presente de uma forma mais intensa. Mas é importante que a gente saiba, e eu quero reforçar isso, não é? Que o pecado pode até machucar, mas nunca tira de nós, nem elimina a imagem de Deus que cada um traz dentro de si. Eu não sei se vocês repararam, mas o texto do livro do Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, fala da nossa imagem para com Deus, mas não fala da semelhança. Olha lá para você ver. Deus nos fez a sua imagem nos fez. Sobre isto, não é? Orígenes, que foi um teólogo lá do tempo da patrística da igreja, no século III, ele disse que desde a criação o homem recebeu a imagem de Deus, mas a semelhança nós a vamos formando e conquistando ao longo de toda a vida, lá para a eternidade. Ou seja, até lá, até que a gente chegue lá na eternidade, nós estamos ainda em formação, na construção desta nossa semelhança com Deus. E o parágrafo 359 é maravilhoso. Ele cita um ensinamento de São Paulo. Vamos prestar atenção nesta leitura e acompanhe comigo aí na tela. 2 homens estão na origem do gênero humano, Adão e Cristo. O primeiro Adão, disse ele, foi criado como um ser humano que recebeu a vida.
O segundo é um ser espiritual que dá a vida. O primeiro foi criado pelo segundo, de quem recebeu a alma que o fez viver. O segundo Adão estabeleceu sua imagem no primeiro Adão quando o modelou. E assim se revestiu da natureza deste último e dele recebeu o nome, a fim de não deixar perder aquilo que havia feito à sua imagem. Primeiro Adão, segundo Adão. O primeiro começou, o segundo não acabará, pois o segundo é verdadeiramente o primeiro, como ele mesmo disse: eu sou o primeiro e o último. Que coisa linda, não é, minha gente? É esta realidade. Jesus é o novo Adão, como nos fala a palavra de Deus, especialmente em São Paulo. Então, este novo Adão, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele é o protótipo. O primeiro Adão foi protótipo. O segundo Adão é a configuração perfeita do homem que nós queremos ser e fomos criados para ser. Ser perfeito, então, em semelhança, não é ser igual, tá certo? Porque a gente vai falar, nunca vou ser igual a Deus. Claro que não. Ser semelhante é poder ver e conviver com Deus face a face, tá certo? De modo que a gente vai poder fazer isso de maneira ininterrupta, por todo sempre, e de uma forma irreversível. É o que a gente quer que aconteça com a gente, não é? Nas nossas vidas. É estar em comunhão eterna com o Senhor e participar da vida com Ele. Desse modo, a gente vai atingir essa nossa perfeição. E quando isso então acontecer, nós vamos nos tornar plenamente humanos, segundo aquilo que Deus sonhou e realizou na nossa criação. Assim, meus caros, é na construção dessa nossa semelhança a Deus que a gente vai conquistando a nossa santidade. Santidade essa que vai nos permitir desfrutar um dia da vida eterna. É o que todos nós queremos. Meus caros amigos, nós temos em nós, então, este chamado para a vida como imagens e semelhanças de Deus. Aqui, então, eu destaco, fechando essa nossa conversa de hoje, lembrando, então, a importância que você tem para Deus. Você é importante para Deus, porque o Pai olha para você e enxerga o Filho dele, Jesus Cristo. Foi por isso que ele nos mandou Jesus, deu tudo por nós. Essa é a nossa dignidade, esta é a nossa importância. Então, quando você estiver passando por momentos de dificuldade, momentos de dor, jamais se esqueça de que você é importante para Deus. De tal forma, Deus amou o mundo que nos deu seu Filho único, para todo o que nele crer não pereça, não morra, mas tenha vida eterna, nos fala São João no seu capítulo 3. De tal forma Deus amou o mundo, de tal forma Deus amou você, que é filho amado dele, e em quem ele depositou toda a graça, toda a bênção, toda a vida. Vamos buscar fazer crescer em nós essa nossa dignidade, vamos fazer crescer em nós esse ser imagem de Deus, vamos nos aproximar daquilo que Deus quer de todos nós. É o recado que a gente queria deixar para você e eu convido você a escrever aqui nos comentários, na parte de baixo do nosso vídeo de hoje, versículos da palavra de Deus em que fique claro para você quão importante você é para Deus. Olha, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, são dezenas, centenas de versículos em que fica claro para todos nós e para você, eu espero, que você é importante para Deus. Deixe registrado aqui. E vamos fazer a proposta, claro, da leitura desses parágrafos do Catecismo, tá bom? Espero reencontrá-los no nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço a todos.